E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Esses dias eu tava vendo uns vídeos ali referente ao novo Acelo que tem divergido opiniões aí na internet. O pessoal falando que achou feio, que isso, que aquilo e tal. Até teve um seguidor lá no TikTok que perguntou o que eu achava. Então assim, ó, eu vou dar a minha opinião. O Acelo já fazem aproximadamente 21 anos que ele possui a mesma cabine. Ele foi lançado em 2003 com a finalidade de substituir o Mercedinho 710, o 912. E na ocasião que ele foi lançado, não foi muito diferente. Causou impacto. O mesmo que eu disse lá no TikTok, eu vou dizer a vocês aqui. Se o objetivo da Mercedes era causar impacto, ela conseguiu. Porque ficou bem chamativo. É tudo uma questão de tempo, do pessoal se habituar. Mas a gente tem que procurar entender qual é a ideia, né? Qual é o objetivo, né? Qual a finalidade que a Mercedes lançou esse caminhão, né? Porque se eu não estiver enganado, o primeiro Acelo era o 815 para 8 toneladas. E esse veio para 11 toneladas, o 1117. O 11 de 11 toneladas brutas e o 17 de 170 cavalos. Já com motor Euro 6, com opção de caixa automatizada. Até teve um seguidor que perguntou: Portuga, qual que é a diferença de caixa automática para caixa automatizada? E aí a gente estava debatendo sobre isso. Na Europa, se eu não me engano, não existe o Mercedes-Benz Acelo. Na Europa é o Atego. O Atego num formato 3/4. O pessoal que trabalha na Europa aí, se quiser me confirmar, sinta-se à vontade. Eu particularmente nunca vi. No período que eu morei em Portugal e em algumas vezes que eu fui na Espanha, eu nunca vi o Mercedes-Benz Acelo. O que eu já vi foi o Atego no formato 3/4. Eu até estava pesquisando sobre alguns modelos. Eles têm motorização que varia dos 120 cavalos aos 280 cavalos. Se você pesquisar aí na internet sobre o Acelo europeu, provavelmente você não vai encontrar. O Acelo foi um modelo desenvolvido especialmente aqui para a América do Sul. Tanto é que se a gente pesquisar, nós vamos ver muito aqui no Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai, alguns no Paraguai. Eu, particularmente, dos paraguaios que eu vi, são os mesmos Ategos que rodam na Europa, tá? Lembrando que na Europa não tem o Acelo. Ele foi apresentado na IA, acho que em 2012, mas foi só apresentação e não passou disso. Outro exemplo também foi o lançamento da Volkswagen também, o Constellation 20480. Eu vi muita gente falando, mas cara, por que não lançaram o caminhão 6x4 e tal? É aquilo que eu disse e torno a repetir. Sempre que a gente vê a montadora lançando determinado produto, nós temos que procurar saber qual a especificação, qual o objetivo daquele produto. Qual mercado aquele produto vai atender, tá? Às vezes o caminhão foi lançado para trabalhar na cegonha, para trabalhar na carretinha 2 eixos, para trabalhar num tanque de combustível, para trabalhar num baú de alumínio, cargas rápidas, né? Existe hoje essa gama de produtos aí que as montadoras estão investindo muito. Igual eu vejo muita gente também criticar, mas tal caminhão não presta, tal caminhão não aprovou. Tem caminhão que ele já sai problemático de fábrica, ele já sai canceroso de fábrica. E tem caminhão que é só botar óleo diesel, fazer as trocas de óleo, as manutenções preventivas e andar. E tem caminhão que infelizmente não vai. Ó, exemplo aqui, esse boiadeiro aqui, se eu não estiver enganado, é um 518. Parece que eu vi passar. É um caminhão que a Mercedes fez, acertou e jogou a forma fora. Como diz o nosso amigo José Ivo, que é inscrito aqui do canal, acho que até a própria Mercedes tem saudade daquela época, desses caminhãozinhos aqui que é a série AGL. Mas voltando a falar do Mercedes-Benz Acelo, é isso, tudo que é novo causa impacto. Se o objetivo da Mercedes era impactar, acredito eu que eles realmente conseguiram. Porque o caminhão ficou bem diferente, embora a cabine é a mesma, mudou só a frente, é ali a questão da grade, os farol, não tem mais aquelas bochechinhas ali que é para cortar o ar. Ficou uma coisa bem... ficou... O pessoal falou, ficou feio, ficou diferente.
Ficou bem diferente, bem mesmo assim, fora dos padrões que a gente está habituado a ver. E depois tem outra coisa, de agora para frente vai ser isso daí. É a modernidade, é um processo de atualização de novos designers. Tanto é, se vocês pesquisarem aí sobre o novo Actros na Europa também, não tem nada a ver com aquilo que a gente está habituado a ver aqui no Brasil. Não tem nada a ver, eu particularmente achei feio, mas tudo é uma questão de hábito, falando de designer, tá, gente? Então, assim, essa questão de impacto, de você, toda vez que sai um produto novo, você ficar assim meio receoso, levar aquele choque, aconteceu comigo quando eu vim embora de Portugal. Quando eu fui embora, os caminhões eram uns, ainda era comum o truque, né? Os 1516, os 1518, fazer a linha do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Minas Gerais. Não tinha o Atego, não tinha o Costeleixo. E assim, pessoal, nessa mesma época que eu tô falando, também eram muito comum os 1620, principalmente no baú câmara fria. Os caminhões novos da ocasião eram o 1620, o Volkswagen 23220. Foi quando eu comecei a ver também os primeiros Volvo VM, tá? Os 210, algum ou outro 220 ou 230, e o Ford Cargo. Então assim, mas ainda se via bastante ali os AGL na câmara fria fazendo a linha do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, na Verdura, que foi numa época de renovação de frota. Eu me lembro perfeitamente dessa época aí, tá? Foi no período que eu migrei do Brasil para Portugal. Óbvio que quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente, caminhões totalmente diferentes dos que nós temos aqui no Brasil. E quando eu me habituei lá e vim embora para o Brasil, foi o mesmo impacto. Que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver já o Constellation 25370, o 24250, comecei a ver também os Ategos e por aí vai. Para quem não sabe, eu fui para Portugal no final de 2003 e voltei no final de 2009. E eu me lembro também quando a Scania passou da série 3 para a série 4. Eu achei bem esquisito assim, sabe? A gente era habituado a ver o Scania 113, principalmente o bicudo, com aquele capu quadrado, e de repente você vê aquele caminhão com os cantos arredondados, e eu achava feio pra caramba. Hoje eu acho bonito. O Scania é o bicudo, né? O pessoal fala o dinossauro. Outro caminhão na época que eu achava lindo, nossa, na minha época era o caminhão mais bonito que podia existir, o Volvo EDC. Hoje eu já acho o EDC esquisito, porque não é tão habitual a gente ver, pelo menos aqui na minha região, ver o EDC com tanta frequência. Não que o caminhão seja feio, mas isso é só um feedback rápido para a gente trocar uma ideia, falando aí sobre o novo Acelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu vou estar trazendo para vocês aí, comentando sobre alguns caminhões que nós temos aqui no Brasil, alguns que nós não temos, tá? E por aí afora. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa o like de vocês aí, curta, compartilha e se inscreve no canal se vocês ainda não for inscrito, tá joia? A todos um forte abraço e até uma próxima, se Deus quiser.